Não tenha dúvida que esse é o ponto da polêmica da semana. Porque é o momento, é o último debate especial dentre os temas que foram tratados nessa fase de discussão, de apresentação de emendas. É esse agora que trata da inclusão ou não dos estados e municípios no projeto da reforma que vai ser votado. A grande questão aqui, Luzenor, é o seguinte: os governadores, por unanimidade, são favoráveis à inclusão já, ou seja, do que for aprovado lá na Previdência, que as regras também tenham a mesma validade para estados e municípios. E sabe por quê, Luzenor? Porque os estados estão quebrados. E eles precisam disso. E eles precisam evitar mais polêmica. Porque, na realidade, é o seguinte: se deixar os estados e os municípios de fora, significa dizer o seguinte, que eles vão ter que ter um tempo, 6 meses depois, no máximo, para também aprovar nas assembleias legislativas os seus projetos específicos de reforma da Previdência. Então, por que não faz isso logo, de uma vez só, lá na Câmara? E quem é que está se opondo? Quem está se opondo, por incrível que pareça, são os congressistas, ou seja, os deputados estaduais, que estão se opondo. E o próprio, no governo Bolsonaro, olha só, no governo Bolsonaro, o economista Mansueto Almeida, que faz parte da equipe econômica, diz o seguinte, que para ele, se estados e municípios vão estar incluídos ou não, não é o importante. Que eles, de algum modo, vão ter que se enquadrarem depois na legislação. Ele está certo nesse aspecto, mas ele está olhando apenas para o ponto de vista do governo federal. A preocupação dele é aprovar logo a reforma da União. Depois, estados e municípios se virem. Você fez uma avaliação pelo aspecto técnico e do ponto de vista político nessa votação, porque nós temos o seguinte: para alguns setores do governo federal e boa parte da Câmara Federal e do Senado, é importante que o desgaste da votação dessas mudanças nas regras da Previdência Social, no âmbito do Congresso Nacional, seja compartilhado esse desgaste entre governo federal e governos estaduais, assim como os governos municipais, porque hoje o desgaste está apenas no colo do Palácio do Planalto, embora desde o início o presidente Jair Bolsonaro tenha demonstrado a disposição de fazer a reforma previdenciária. Tanto é que mandou esse projeto para o Congresso Nacional. Mas aí, no momento em que os deputados federais fazem essa carga, os senadores fazem essa carga para deixar a reforma previdenciária compartilhada, dividida, uma parte pelo governo federal e outra feita pelos estados e municípios, isso significa dizer que, no caso dos deputados federais e senadores, o desgaste com a categoria de servidores públicos municipais, a categoria de servidores públicos estaduais, será bem menor. Talvez tenha esse braço e essa interpretação também. Não, é esse daí. Do ponto de vista, agora, você disse bem, eu fiz aqui uma defesa, uma avaliação do ponto de vista técnico, que não dá para você entender como que estados e municípios que estão com problemas nas suas previdências, estão quebrados. Luzenor, eu estava vendo ontem, num levantamento de acho que foi o jornal o Globo, mostrando a relação, por exemplo, tem estado, Luzenor, que tem 8 coronéis aposentados para 2 na ativa. 8 aposentados para 2 na ativa. Que tem mais professor aposentado hoje do que professor na ativa. Então, assim, é óbvio que os estados precisam disso. Agora, por que deputados estão contrários, querem empurrar esta aprovação das regras das previdências estaduais e municipais aqui para as assembleias? Porque exatamente para evitar esse desgaste político. Eles querem, na realidade, dividir esse desgaste. Vão ter lá, mas os deputados aqui também vão ter que dar a sua cota de desgaste perante a corporação forte, que é o caso dos servidores públicos. No caso do Ceará, parece-me que esse desgaste aí fica apenas no âmbito das prefeituras. Se houver esse desgaste, no caso das câmaras municipais entrarem também em determinado momento da discussão das regras para os servidores públicos municipais se aposentarem. No caso, o estado do Ceará já fez em sua totalidade ou parcialmente o dever de casa. Fez a parte que eu diria, Luzenor, mais desgastante, que era aprovar
aqui na Assembleia Legislativa, mudanças no seu sistema de previdência dos servidores. Tanto é que aqui, por exemplo, os servidores já estão acertados, aquele repasse, a contribuição de 14% dos servidores estaduais foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa. Em 2016. 2016. O que está faltando? Está faltando, de federal. fato, o governador Camilo Santana regulamentar tudo que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Regulamentar é o quê? É colocar em prática, é esmiuçar como é que vai ser feito e quando começa isso. São 7 horas e 27 minutos. Você acompanhou a entrevista na última sexta-feira do presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz, que é dirigente da APRESS, falando justamente sobre essa preocupação e anunciando a mobilização dos prefeitos para uma reunião no próximo dia 7, um café da manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, para discutir com a bancada federal, com os senadores, com os deputados federais e senadores, a agenda que interessa aos municípios do Ceará dentro do Congresso Nacional. E nessa agenda está a reforma previdenciária que tem um impacto muito grande na vida dos municípios, na vida dos servidores das 184 cidades do Ceará. Para os municípios, interessa especificamente no caso daqueles que já têm o seu Instituto de Previdência próprio. Porque tem município aqui, nem todos os municípios do Ceará, Luciano, têm o seu sistema de previdência municipal. Esses vão estar enquadrados no que for aprovado. Nos 184 municípios do Ceará, pelo menos 65 mantêm institutos próprios de previdência social. Ou seja, esses servidores contribuem para os próprios institutos. E nesse caso aí, Beto Almeida, é importante que esses servidores tenham... passem a torcer para essa reforma previdenciária nacional definir regras que os protejam ainda mais na concessão da pensão e da aposentadoria, porque o histórico que nós temos na maioria desses municípios que mantêm institutos próprios de previdência social é ruim. Ruim porque quem está de plantão com a caneta da prefeitura, com o comando do executivo, chega em determinado momento, manda um decreto para a Câmara Municipal solicitando autorização para liberação e uso do dinheiro que está depositado no fundo de previdência do município. Isso é dinheiro que mais à frente pode comprometer a saúde financeira desse Instituto de Previdência. Ou seja, é risco para o servidor que fica sem saber se no final da sua vida, da sua aposentadoria, vai ter dinheiro do município para quitar os gastos dele.